Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eduardo Lucena da Universidade Federal de Alagoas. Estamos aqui para apresentar a nossa segunda aula do nosso curso completo. Mas antes de iniciar, eu queria pedir para que você se inscrevesse aqui no canal, ativasse o sininho para receber as nossas novidades. E também pediria para que vocês compartilhassem com os seus amigos e amigas para que o nosso canal cresça cada vez mais. E eu gostaria de lançar aqui um desafio. A nossa terceira aula está sendo editada, mas eu vou disponibilizar quando vocês nos ajudarem a conseguir mais seguidores, tá bom? Então é isso, um abraço e vamos lá! Então, vamos começar a nossa segunda aula do curso. Então, vamos começar a segunda parte da nossa disciplina hoje. E aí hoje a gente vai discutir a digestão anaeróbia mais uma vez. A gente viu na aula passada, bem em linhas gerais, todas as rotas, né, da digestão anaeróbia. Então a gente vai detalhar um pouquinho mais, vai ver o que acontece em cada rota, quem são os micro-organismos envolvidos, né? O que é que influencia, enfim. E depois nós vamos ter uma outra parte mais específica de um reator anaeróbio, que é bastante conhecido. A gente vai ver também alguns aspectos de dimensionamento e projeto desse reator, tá? Mas entre essas duas partes, eu vou fazer com vocês uma atividadezinha já, aproveitando os grupos aí, para discutir um pouquinho sobre o tema, certo? Bom, então vamos lá. Sobre a digestão anaeróbia, né? Então, como ocorre a digestão anaeróbia, né? Então, como é que ocorre? Quais são as condições? Quais são as rotas? Quais são as especificidades que a gente tem que levar em consideração para a gente trabalhar com esse tema tão relevante, né? E com um processo que tem uma grande capacidade de reduzir carga orgânica. Então, a digestão anaeróbia ela pode ser considerada como um ecossistema onde diversos grupos de micro-organismos, lembrem-se, né, gente? Vamos começar a falar em micro-organismos, sem chamá-los de bactéria. Esses micro-organismos trabalham interativamente para quê? Para converter a matéria orgânica complexa, né, que a gente tem à disposição, né, um resíduo que tem uma certa complexidade, em metano, gás carbônico, água, gás sulfídrico e amônia. Mas também, nesse processo de conversão da matéria orgânica complexa, eles usam uma parte dela para a produção de novas células bacterianas, tá? O crescimento de novos micro-organismos, certo? Então, as etapas da digestão anaeróbia. Ela é subdividida em várias rotas metabólicas, e cada rota, cada etapa dessa, ela conta com a participação de diversos grupos microbianos. E aí, cada grupo ele possui um comportamento fisiológico diferente, certo? É uma rota bastante, vamos dizer assim, é um processo bastante de união, né? Bastante unido dos micro-organismos. Então, só para lembrar, né? A primeira etapa que a gente viu na aula passada da digestão anaeróbia é a hidrólise. Lembra o que é a hidrólise? Eu tenho lá matéria orgânica complexa, os micro-organismos não conseguem assimilá-la, né? Ou seja, essa matéria orgânica complexa não consegue passar pela parede celular dos micro-organismos, então faz-se necessário que ocorra a primeira etapa, a etapa de hidrólise, que é a quebra da matéria orgânica complexa em compostos orgânicos mais simples. A segunda etapa é a etapa de acidogênese, o próprio nome já diz, né? Gênese de ácido, produção de ácidos, a partir da matéria orgânica simples que foi gerada na hidrólise. Em seguida, nós temos a acetogênese, que é a produção de acetato, que é um dos principais substratos para os micro-organismos metanogênicos produzirem metano. Em seguida, nós temos a etapa de metanogênese, que se a gente for levar em consideração o processo de geração de metano, né, ela seria a última etapa. Porém, se o resíduo apresentar, né, em sua composição uma certa quantidade de sulfato ou compostos de enxofre, nós teremos uma rota concorrente da metanogênese, que é a sulfetogênese. Beleza? Mas, enfim, vamos detalhar agora o que acontece em cada uma, tá bom? Então, a primeira etapa que nós vimos é a hidrólise. Então, nós temos aqui um resíduo orgânico complexo,
composto por carboidratos, proteínas, lipídios, etc., né? Então, nós temos vários exemplos. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é da manipoeira, que é um resíduo oriundo da prensagem da mandioca para a produção de farinha. Nós temos aqui também a suinocultura, que geram resíduos com alta carga orgânica, né? E que necessitam de tratamento, que pode ser tratado por digestão anaeróbia. Também nós temos as biomassas, como, por exemplo, os resíduos de poda e capina da nossa cidade, certo? Então, são resíduos que têm uma elevada carga orgânica. Especificamente, este tipo de biomassa, né, nós caracterizamos ela como uma biomassa lignocelulósica. O que seria isso? Né? É uma biomassa que possui em sua composição uma estrutura de lignina ao seu redor, né, escondendo, vamos dizer assim, né, uma estrutura interna que é o que os micro-organismos necessitam para degradar. Ou seja, nessa forma aqui que vocês estão vendo, né, com a lignina, é a forma da matéria orgânica complexa. Então, dessa forma, a assimilação pelos micro-organismos ela é muito difícil de acontecer. Então, o que é necessário fazer? É necessário fazer um processo de quebra dessa estrutura lignocelulósica, como vocês estão vendo aqui, né? Um pré-tratamento para disponibilizar o que é a estrutura que está interna, que é a hemicelulose com a celulose, né? E os micro-organismos vão ter como ter acesso a, principalmente a celulose, que é o que eles mais preferem nesse processo, né? Que é mais simples de ser assimilada, degradada, para a geração do metano. Então veja, né? Se eu colocar esse resíduo de qualquer forma, eu vou ter uma inibição no processo, então a eficiência do meu processo vai ser muito baixa, então tem que promover um pré-tratamento. Tá? E esse pré-tratamento a gente pode chamar de uma pré-hidrólise. Aí tem várias formas. Nós temos a hidrólise química, né? Por exemplo, um choque ácido, um choque básico. Nós temos processos enzimáticos, né? Temos processos físicos também, são bastante utilizados e é muito importante, né? Com uma trituração e também a elevação da temperatura, certo? Então, a depender do tipo de resíduo, existe um processo específico para isso. Bom, então nós temos a primeira etapa, que é a hidrólise, onde a gente vai converter esse composto orgânico complexo, composto por carboidratos, proteínas, lipídios, entre outros, né, como lignina, hemicelulose, celulose, em um composto orgânico mais simples, basicamente em açúcares, aminoácidos, peptídeos, né? Então essa é a primeira etapa, que ocorre na presença de quem? De bactérias fermentativas, hidrolíticas. Okay? Então esse é um dos pontos cruciais da digestão anaeróbia, é você ter uma boa hidrólise. Essa hidrólise tem que funcionar muito bem. Então, você tem que conhecer as características do resíduo para poder promover uma boa hidrólise. Então, mais detalhes sobre a hidrólise, né? Então, como eu relatei até anteriormente, os micro-organismos, quando eles não são capazes de assimilar a matéria orgânica particulada, a primeira fase do processo da degradação anaeróbia consiste na hidrólise desses particulados complexos, né, os polímeros, em materiais dissolvidos mais simples, em moléculas menores, os quais podem atravessar as paredes celulares das bactérias fermentativas. Bom, esta conversão de materiais particulados em materiais dissolvidos ela é realizada através da ação de exoenzimas excretadas pelas bactérias fermentativas hidrolíticas, né? Então, a depender da característica do resíduo, a necessidade de ter uma exoenzima específica para poder quebrar aquele orgânico complexo em um orgânico complexo mais simples, certo? E a gente vai ver daqui a pouco alguns exemplos. Bom, na anaerobiose, a hidrólise dos polímeros usualmente ocorre de forma lenta, sendo vários os fatores que podem afetar o grau e a taxa em que o substrato ele é hidrolisado, né? Segundo Lettinger, uma famosa referência, né? Os fatores que interferem, né? A gente viu até, inclusive, um pouco na aula passada. A temperatura operacional do reator, então eu posso promover um aumento da velocidade das reações, das degradações, quando tem um aumento da temperatura, mas aí eu tenho sempre um limite para isso, né? Tanto o limite inferior quanto o limite superior. Lembrando que a gente tem 3 grandes grupos aí de micro-organismos, né?
os micro-organismos psicrofílicos, que trabalham em temperaturas muito baixas, inferior a 20 graus. Nós temos os mesofílicos, que estão ali nas temperaturas intermediárias, até 35 graus, 37, 40 no máximo, né? E os termofílicos, que trabalham com temperaturas elevadas, a partir de 35, 40 graus em diante, 50, 60 graus. Então, há essa possibilidade de existência de micro-organismos que trabalham nessas 3 faixas de temperatura. O tempo de residência do substrato no reator também ele é muito importante, porque a gente pode ter um desbalanço entre a quantidade de micro-organismo que tem dentro do reator com a quantidade de alimento, de resíduo que foi colocada lá. Então, com isso faz com que os micro-organismos necessitem de um tempo para poder fazer a digestão anaeróbica, como a gente, né? Como nós, seres humanos, a gente precisa de um certo tempo para poder sentar à mesa e almoçar, né? Se alimentar, conseguir se alimentar de todo aquele prato que a gente colocou. Então, é de forma similar aos micro-organismos, certo? Então, se eu não promover condições ideais para que eu promova um tempo adequado, eu vou ter uma inibição, que eu chamo de inibição pelo substrato. Eu vou ter muito substrato ali presente, em desequilíbrio com a quantidade de micro-organismo que está lá, e aí eu não vou conseguir reduzir suficientemente a eficiência desejada para o processo, né? A composição do substrato também interfere muito, né? Como a gente viu, a biomassa lignocelulósica, por exemplo. Então, eu tenho que promover uma hidrólise, e a gente viu que a hidrólise é um processo que é lento, né? Não é um processo rápido. A depender da característica do resíduo, eu posso ter uma hidrólise mais lenta ainda, né? Ou até promover uma etapa inicial da hidrólise, como essa que eu identifiquei para vocês da desestruturação da lignina, né? Como o uso do tratamento químico, né? O processo enzimático, ou do processo físico. O pH do meio também interfere significativamente. Então, segundo o Spice, que é uma das grandes referências que demonstrou a faixa ideal de pH para se trabalhar na digestão anaeróbia, o pH ideal é entre 6,5 e 9, no máximo, né, no mínimo 6,5, no máximo 9. Mais próximo da neutralidade é o pH ideal. Então eu tenho que promover ao meio o equilíbrio desse pH nessa faixa, né? E aí eu tenho que analisar algumas características, por exemplo, do resíduo, como a alcalinidade, que é muito importante, né? Porque a alcalinidade ela vai conseguir manter esse meu pH estável, né? Ali na faixa neutra. Então eu tenho que conhecer essa característica do resíduo. Se eu tenho um resíduo com baixa alcalinidade, eu vou ter uma grande possibilidade de acúmulo de ácidos na fase acidogênica. E aí esse pH do meu meio, se eu vou acumular ácido, o que, é que vai acontecer com esse pH? Vai reduzir. Então eu vou ter um meio ácido, que é um meio desfavorável à metanogênese, tá bom? Vai permanecer ali na fase acidogênica. Para quem quer trabalhar com produção de hidrogênio ou produção de etanol e ácidos orgânicos, é a forma ideal. É você inibir a metanogênese através, por exemplo, do pH, né? Então, você trabalhando com um pH baixo. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer diminuindo o tempo de residência no meu substrato, por exemplo, né? Aumentando a carga orgânica no meu sistema, para poder não dar tempo daqueles ácidos orgânicos que foram produzidos serem consumidos, né, nas etapas subsequentes da digestão anaeróbia. Um outro é o tamanho das partículas, ela é muito importante, né? Então a gente geralmente quando trabalha com biomassa, a gente passa por um processo físico de trituração, a gente tritura o máximo que der, né? Dependendo da nossa tecnologia. Se eu tenho lá um moinho, enfim, né? Ou um triturador. Então é muito importante reduzir o tamanho da partícula, porque vai aumentar a área de contato com os micro-organismos, né? E aí facilita o processo de digestão anaeróbia. A concentração de nitrogênio amoniacal também é muito importante. Ela interfere, ele é um inibidor. Então, quanto maior a concentração de nitrogênio amoniacal, eu vou ter uma inibição no meu processo, né? Então, nós temos aí vários efluentes ricos em nitrogênio amoniacal, por exemplo, o nosso esgoto sanitário, né? Ele possui uma concentração interessante aí de nitrogênio amoniacal. E a concentração dos produtos da hidrólise, como, por exemplo, os ácidos orgânicos voláteis da fase
da acidogênese, por exemplo, né? Então, se eu tenho um acúmulo, como eu falei para vocês na minha correlação com o pH, né? Se eu acumulo esses ácidos no meu sistema, eu vou reduzir o pH e eu vou desfavorecer a faixa ideal para metanogênese. Beleza. Agora vamos falar um pouquinho dos micro-organismos na etapa de hidrólise. Então, existem gêneros de bactérias com capacidade hidrolítica no processo de digestão anaeróbia. Quais são eles, né? Nós temos diversos. Os mais queridinhos, vamos dizer assim, são os clostrídeos. Então, se vocês tiverem acesso a um resíduo, né, que possui bastante clostrídio, é o ideal para você utilizar, por exemplo, no seu processo de digestão anaeróbia, na etapa inicial, né, de hidrólise e de acidogênese, que inclusive são esses daqui os principais responsáveis pela produção de hidrogênio, tá? E, consequentemente, a produção de ácidos orgânicos. Também temos os micrococos, estafilococos, né? Gêneros produtores de lipase. Então, veja, gente, ó, eu tenho lá minha matéria orgânica complexa, rica em lipídios. Então, eles vão produzir a lipase, né? A enzima lipase, para quê? Para exatamente degradar os lipídios a ácidos graxos, que são compostos orgânicos, moléculas menores, que são possíveis de serem assimilados na digestão anaeróbia. Aqui eu tenho alguns exemplos, né? São morfologias tipicamente bacilos, né? Então aqui nós temos uma micrografia, né, dos bacilos, muito típico de Clostridium, né? Nós não temos aqui os cocos, que tem esse formato, né? Os cocos já não são bacilos, né? Então, e aí dependendo do tipo, micrococos e estafilococos, eles têm um tipo de formação, né? Eles formam eu não me lembro se se as estafilococos eles se formam formando cruzes. Então eles se formam dessa forma, né, juntinho do outro, formando uma cruz. Parece uma cruz, né? Se vocês observarem aqui, né? Formando cruz. Bom, nós também temos outros gêneros de bactérias, por exemplo, para resíduos que têm muita proteína. Então nós necessitamos dessa enzima, a protease, para exatamente degradar as proteínas a aminoácidos, né? Então aqui também temos alguns exemplos. Os bacteroidetes, os butivíbrio, clostrídio também, alguns tipos de clostrídeos, tá? Fusobacterium, então tem vários, né? Até streptococcus, peptococcus, bacilos, né? Então são esses gêneros produtores de protease, para poder exatamente atacar a proteína a aminoácido, né? Que são moléculas menores. Também nós temos gêneros de micro-organismos produtores de amilase, né? Porque eles vão exatamente atacar, degradar os polissacarídeos a açúcares menores, para poder conseguir ser absorvido pela membrana celular dos micro-organismos, certo? Aí temos alguns exemplos ainda, ó. Veja que o clostrídio está em todos os lugares, né? Porque existem vários tipos de clostrídio, né? Clostrídio acetobutírico, vários tipos, várias espécies de clostrídeos, né? Eubacterium, acetivibrio, enfim, né? Então, esses são os principais, tá? Então, por isso que é importante a gente saber a composição do resíduo para poder a gente conhecer exatamente qual tipo de micro-organismo necessário ou a condição ambiental necessária para a degradação daquele tipo de resíduo, né? A composição relativa e ativa desses micro-organismos vai depender do tipo de substrato presente no sistema, né? Como eu falei para vocês. Os produtos solúveis, oriundos da fase de hidrólise, eles são metabolizados no interior das células, através de metabolismo fermentativo. Então, é isso que acontece, né? Então, o tipo de substrato que eu falo se é rico em lipídios, proteína, né? Enfim, carboidratos. Então, vai ter essa necessidade específica aí de tipos de enzimas, né, exoenzimas atuarem no processo. Bom, então, com isso nós temos a segunda etapa do processo, né, que é a acidogênese, que é exatamente a conversão desses orgânicos simples em ácidos orgânicos, né, como, por exemplo, ácido propiônico, butírico, acético, e também a produção de hidrogênio, CO2, né, fase gasosa, e ainda nessa fase da produção dos ácidos orgânicos, a produção de solventes. Nós podemos também promover a produção de solventes, como o álcool, o etanol, o próprio etanol, né?
É possível sim, mas existem algumas características importantes a serem observadas no resíduo e no processo também de digestão anaeróbia, né? Por exemplo, o etanol ele é produzido quando você tem um baixo pH no meio, certo? Então você tem que inibir a metanogênese. Beleza, então vamos lá. Essa daqui é a segunda etapa, a acidogênese, né? Geração de ácidos orgânicos e hidrogênio e CO2. Então vamos destacar algumas importantes observações sobre essa etapa. A maioria dos micro-organismos acidogênicos, eles fermentam açúcares, aminoácidos e ácidos graxos, resultantes de onde, gente? Da etapa anterior. Então, por isso que eu disse, o processo de digestão anaeróbia é um processo de união dos micro-organismos, né? Isso deveria ser um espelho para a nossa sociedade, né? Trabalhar em união. Porque, veja, a etapa seguinte, ela depende da etapa anterior. Então, a acidogênese depende dos produtos que foram oriundos, resultantes da hidrólise da matéria orgânica complexa. E produzem diversos compostos mais simples, né? Como, por exemplo, a gente viu, né, os ácidos orgânicos, álcoois, cetonas, dióxido de carbono e hidrogênio, e também, gente, uma coisa muito importante que são as células bacterianas, novos micro-organismos. Porque cada etapa a gente viu que existem diferentes tipos de micro-organismos, né? Então eles usam também esses substratos, esses alimentos, para também produção de novas células, para que eles se reproduzam, né? Bom, sobre os micro-organismos na fase de acidogênese, né? Então eles são os primeiros a atuar na etapa sequencial do substrato, certo? Porque a hidrólise foi a quebra, né? E aí agora eles começam a atuar. São os primeiros micro-organismos a atuar na etapa. E são os que mais se beneficiam energeticamente, né? Porque imagina, é como você tivesse, por exemplo, indo comprar no açougue uma carne com osso, né? Então ninguém vai comer o osso. Então é como se tivesse passado por um processo de hidrólise da carne, retirando o osso e deixando só o filé. Então, por isso que eles são, como eles são os primeiros a atuar, né? Eles são os que mais se beneficiam energeticamente por isso. Porque está indo primeiramente o filé para eles, né? E aí daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aí um quadro de reações. Então, dessa forma, a etapa da acidogênese só será limitante do processo se o material a ser degradado não for facilmente hidrolisável. Então, veja, né? Para eu ter sucesso na acidogênese, eu preciso ter tido sucesso anteriormente na hidrólise. Beleza? Aí, como os ácidos orgânicos são o principal produto dos organismos fermentativos, estes são usualmente designados de bactérias fermentativas acidogênicas. Então, até aqui a gente pode ainda chamar de bactéria. Eu tenho algumas rotas que acontecem nas etapas de digestão anaeróbia, né? Então, eu tenho aqui primeira fase, depois da hidrólise, lógico, né? A acidogênese. Então, tenho aqui alguns exemplos a partir da glicose, né? Na fase acidogênica, eu tenho aqui, ó, a glicose gerando ácido acético, né? Gerando 2 mols de ácido acético. 1 mol de glicose pode gerar 2 mols de ácido acético, que pode gerar 2 mols de dióxido de carbono e 4 mols de hidrogênio. Veja, né? Uma rota interessante, que eu consigo gerar o gás hidrogênio e também ácido acético. Aí nós temos uma outra rota, a rota do ácido propiônico. Veja que ela já consome o hidrogênio presente no meio, né? Porque ele está aqui nos reagentes, né? Não está no produto, né? Então ele consome 2 mols de hidrogênio para gerar 2 mols de ácido propiônico e não gera hidrogênio, né? A outra rota que também ocorre na acidogênese é a rota a partir do butirato, né? A rota do ácido butírico. Então eu tenho aqui o consumo de 1 mol de glicose gerando 1 mol de ácido butírico, gerando 2 mols de CO2 e 2 mols de hidrogênio. Então, para quem quer trabalhar com hidrogênio, essas aqui são as duas rotas desejáveis no processo. A rota do ácido acético, que gera 4 mols de hidrogênio, e a rota do ácido butírico, que gera 2 mols de hidrogênio. O contrário da rota do propiônico, né, que é o que quem trabalha com hidrogênio não deseja, porque o hidrogênio que foi produzido nessas etapas, ele é consumido aqui, ó, para gerar o ácido propiônico, né? Então isso acontece na digestão anaeróbia, porque senão eu vou ter o acúmulo de ácidos no meio, e aí eu vou desfavorecer a metanogênese. Então, enquanto nós temos a produção de ácido acético, hidrogênio, butírico e hidrogênio, há uma outra rota que consome os hidrogênios gerados para gerar o ácido propiônico e aí, consequentemente, continuar com o processo. Aí, se vocês forem olhar, ó, qual que é a rota mais termodinamicamente mais
mais fácil de acontecer, né? Mais, como que é o termo? Mais, fugiu agora o termo. Alguém me ajuda aí. Mais fácil de acontecer, ou seja, aquela que gasta menos energia, né? É exatamente a rota do ácido propiônico, né? É a que gasta menos energia, tá? E a rota que mais usa energia, que menos gasta, né? A rota que menos gasta energia é do ácido propiônico. Então ela é mais favorável. Ela é mais, esqueci o termo agora, fugiu. Esqueci completamente o termo. Propícia. Propícia, pode ser. Mais propícia, né? Então é aquela rota que vai gastar menos energia. Então você vai se deslocar, né, de um canto da sua casa para outro, que é o exemplo mais comum hoje, né, na pandemia, né, tá em casa. Então eu vou daqui, eu tô no meu quarto, quero me deslocar até a cozinha. Eu não vou fazer zigue-zague, né? Por quê? Porque eu vou gastar mais energia. Então eu procuro o caminho mais fácil possível, né? Mais reto, que vai dar uma menor distância entre os dois pontos que eu quero me deslocar. Então essa é a rota mais fácil de acontecer. A mais difícil é essa daqui, porque ele necessita de mais energia, né, para gerar. E depois essa daqui. Né? Então, para quem for trabalhar com hidrogênio, é um desafio, né? Porque eu vou ter que trabalhar nas rotas mais difíceis de acontecer. Então, eu vou ter que convencer lá os micro-organismos, através de condições experimentais, ambientais, a irem para aquelas rotas que gastam mais energia. Né? E aí depois nós temos a cetogênese, né? Aí veja, ó, o propionato que foi produzido lá anteriormente, ele é conduzido a acetato, né? E o butirato também é acetato, né? Por isso que eu vou gerar por isso que eu chamo de acetogênese, né? A gênese de acetato, certo? Mas veja que eu também tenho ainda a produção, ó, de hidrogênio, né? Do gás hidrogênio também, aqui, ó, do propionato a acetato, né? Do butirato a acetato também, temos hidrogênio, que depois é consumido na etapa de digestão da metanogênese, tá? Aí na etapa da metanogênese, o acetato que foi produzido na acetogênese, ele vai para metano, certo? O hidrogênio que foi produzido lá anteriormente, tanto na acidogênese quanto na cetogênese, ele é conduzido a metano, né? E se a geração do formiato, né, também eu tenho essa possibilidade de gerar o metano, certo? Bom, a acidogênese ela é efetuada por um grande e diverso grupo de bactérias fermentativas. Os produtos metabólicos gerados pela atividade dessas bactérias são importantes substratos, gente, para as bactérias acetogênicas e para as arqueias metanogênicas. Então, veja, as etapas seguintes da acidogênese é a cetogênese e metanogênese, né? Então, são substratos, o que é gerado nessa etapa da acidogênese são substratos importantíssimos para os próximos passos. Então, nós vimos até aqui a acidogênese e a próxima etapa é exatamente a cetogênese, onde nós vamos ter a conversão aqui de alguns orgânicos simples em acetato, né? Ou até mesmo o consumo do hidrogênio, né? Através de bactérias acetogênicas consumidoras de hidrogênio para gerar acetato, certo? E também até mesmo a geração de hidrogênio por essa etapa de acetogênese, né? A partir ainda também de alguns compostos que sobraram da etapa anterior de acidogênese. Então, com isso, nós temos a acetogênese. Sobre a cetogênese, nós temos alguns aspectos importantes a destacar. Então, a gente chama de bactérias sintróficas acetogênicas, né? Elas são responsáveis pela oxidação de compostos orgânicos intermediários, como a gente viu, né? Como, por exemplo, o propiônico, o ácido propiônico, o ácido butírico, né? Em substratos apropriados para os micro-organismos metanogênicos. Então, veja, essa etapa agora de acetogênese ela é fundamental também para a próxima, que é a metanogênese. Então, são esses micro-organismos acetogênicos que vão dar o alimento ideal para as metanogênicas, porque elas são bem exigentes, viu, gente? As metanogênicas, elas são bem exigentes, elas não vão se alimentar de outros substratos diferentes do que a cetogênese vai fornecer para elas. Eu vou destacar daqui a pouco. A existência delas depende da atividade de micro-organismos consumidores de hidrogênio. Então, eu vou ter que consumir hidrogênio, porque senão eu vou ter um acúmulo, né, no meu meio, e aí eu vou ter
baixa, vou ter a redução do pH, consequentemente eu vou ter inibição do processo de metanogênese. Os gêneros conhecidos de bactérias sintróficas encontradas em digestores anaeróbios para cetogênese, né, são as Syntrophobacter e as Syntrofomonas. São os principais gêneros encontrados, os mais conhecidos, os dois mais conhecidos gêneros de bactérias acetogênicas, tá? Então, a formação de acetato pela cetogênese, né, resulta na produção de grande quantidade de hidrogênio, fazendo com que o pH no meio aquoso decresça, aquilo que eu tinha falado. Então, isso é um problema, né? Aí a produção de acetato e butirato ela é inibida termodinamicamente pela presença de relativamente baixas concentrações de hidrogênio dissolvido e também de acetato. Então, isso aí é uma outra questão muito importante a se destacar. Então, dessa forma, as reações acetogênicas elas só poderão ocorrer se a concentração de produtos, como, por exemplo, o hidrogênio e o acetato, for mantida em baixas concentrações, certo? Senão há uma inibição no processo. Isso é conseguido pela ação dos micro-organismos consumidores de acetato e de hidrogênio, que aí nós vamos já daqui a pouco partir para a próxima etapa. Em sistemas de tratamento de esgoto, a remoção de hidrogênio na fase líquida é feita principalmente por micro-organismos metanogênicos e hidrogenotróficos. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. E aí vocês vão fixar esse nome na cabeça sem decorar. Né? Mas também por bactérias redutoras de sulfato. Lembra que eu falei para vocês? Se eu tiver no meu meio, no meu resíduo, a presença de sulfato, eu vou ter uma outra rota concorrente à metanogênese, que é a sulfetogênese. Então, eu vou utilizar a matéria orgânica e o sulfato para gerar o gás sulfídrico, né, através dessas BRS, das bactérias redutoras de sulfato. Bom, aí a grande importância dos organismos cetogênicos no processo de digestão anaeróbia decorre do fato de que cerca de 60 a 70% dos elétrons do substrato original são canalizados para a produção de acetato. Consequentemente, eu vou direcionar a maior produção de metano, tá? Então, em decorrência, a remoção da DQO, da fase líquida, ela depende da conversão do acetato em metano, o que é inibido pelos micro-organismos metanogênicos acetoclásticos. Desculpa, inibido não, é feito, né? Então, a redução da DQO na fase líquida, né, do resíduo, ela ocorre quando acontece a conversão do acetato em metano. E quem é que faz isso? Os micro-organismos metanogênicos acetoclásticos. Então, aqueles micro-organismos que consomem o acetato ali presente no meio para gerar o metano, né? Então, os metanogênicos acetoclásticos. Aí eu consigo reduzir a minha DQO do meio, tá? Então, a formação do metano, ela também pode ocorrer pela ação de micro-organismos metanogênicos hidrogenotróficos, a partir da redução do dióxido de carbono ou do formiato. A gente viu até naquele quadrinho anterior que eu mostrei para vocês das reações, né? Então, beleza. A hidrólise, nós temos a acidogênese, nós temos a acetogênese e, por fim, chegamos na metanogênese, né? Então, nessa etapa, os produtos oriundos, né, das outras etapas restaram somente o acetato e o hidrogênio CO2, e aí, consequentemente, né, por esse lado aqui, hidrogênio e CO2, nós vamos ter as metanogênicas hidrogenotróficas, aí já não chamamos de bactérias, nós chamamos de arqueias, né? Então são as arqueias metanogênicas hidrogenotróficas que vão consumir esse hidrogênio para gerar o metano. E pelo outro lado, nós temos o acetato, né? A redução desse acetato ela ocorre através da ação das arqueias metanogênicas acetoclásticas, produzindo o metano. Pelo balanço, gente, cerca de 70% do metano vem dessa rota do acetato e 30% vem dessa outra aqui. Tá? Então, é muito interessante que a gente foque na metanogênese, né, na produção do acetato, favoreça a produção do acetato, porque ele é dessa rota que favorece, que tem um maior rendimento de produção de metano, certo? Então nós temos a metanogênese. Bom, sobre a metanogênese, a gente pode considerá-la como uma etapa final do processo global, né, da digestão anaeróbia de compostos orgânicos em metano e dióxido de carbono. E ela é efetuada pelos micro-organismos metanogênicos, atualmente classificados dentro do domínio arqueia, né? Um grupo verdadeiramente reconhecido como distinto das bactérias típicas, das bactérias que a gente viu anteriormente, nas etapas anteriores.
Ainda sobre os micro-organismos metanogênicos, essa diferenciação só foi possível, gente, a partir do advento das novas técnicas de biologia molecular, baseando-se na análise das características genéticas dos micro-organismos, senão não sabia essa diferenciação, né? Aí tem um trabalho muito conhecido da professora Vazolé, professora lá de São Carlos, da USP. Lá em 99, eles fizeram um levantamento e viram que o domínio Archaea possuía mais de 100 espécies descritas. Como já faz um certo tempo, acredito que podem ter mais espécies, né, do domínio Archaea já descobertas, né? Bom, mas tem um fato muito importante para chamar a atenção, né? Atenção, muito importante a ser destacado. As arqueias metanogênicas, gente, elas só utilizam um limitado número de substratos, compreendendo, veja só, para poder ter o metano lá no final, então tem que chegar para essas arqueias metanogênicas o ácido acético, o hidrogênio dióxido de carbono, o ácido fórmico, o metanol, metilaminas e monóxido de carbono. Elas só vão produzir metano se chegar isso aí para elas. Se chegar outra coisa diferente, não vai acontecer a digestão anaeróbia, tá? Então não vai acontecer a produção de metano, a digestão anaeróbia por completo. Então isso aí é muito importante. Veja que elas são bem exigentes, né? Bom, existem dois grupos principais, né, de micro-organismos metanogênicos. O primeiro grupo que forma o metano a partir do ácido acético ou metanol. Então são as metanogênicas acetoclásticas, né, que consomem o ácido acético. E também nós temos a que produz metano a partir do hidrogênio e dióxido de carbono. São as metanogênicas hidrogenotróficas, certo? São esses dois principais grandes grupos, né, de micro-organismos metanogênicos. Beleza? Claro que aqui nós temos um rendimento maior para a produção de metano, né? Cerca de 70% vem daqui, e os outros 30% vem dessa outra rota. Sobre as metanogênicas acetoclásticas. Vamos lá, tem alguns destaques importantes, gente. Então, esses micro-organismos, eles utilizam acetato como fonte de carbono e energia, produzindo quem? O CO2 e o metano, né? Dióxido de carbono e o metano. Elas são responsáveis por cerca de 60% a 70% da produção de metano, aquele balanço que eu falei para vocês. E existem dois gêneros principais, as metanosacinas e a metanoceta. São os dois principais gêneros de arqueias metanogênicas, né, que produzem hidrogênio a partir do acetato, daquela rota que dá um rendimento maior. Aqui temos alguns exemplos, né? Então são basicamente bacilos e cocos, né? Então esses são alguns exemplos de alguns especialistas já identificam através de microscopia óptica comum, né? Como essa imagem vocês podem ver, mas é um indicativo, né? Pela morfologia, ou seja, pela sua forma. Então veja que essa microscopia, ela é muito parecida com essa microscopia óptica, é bem parecida com essa microscopia eletrônica de varredura, né? Aqui é um MEV, que é uma micrografia de um MEV, de um microscópio específico eletrônico de varredura. Né? Então a gente percebe que a morfologia é bem parecida, né? Até mesmo aqui dentro, ó, do MEV. Então veja, parece um cacho de uva, né? É bem bonito, tá? Essa micrografia. Esse daqui foi da minha dissertação, acho. Se não me engano, acho que foi da minha dissertação, mestrado que eu fiz, essa imagem. Aí nós temos as metanogênicas hidrogenotróficas, né? Ao contrário das acetoclásticas, praticamente todas as espécies conhecidas de arqueias metanogênicas são capazes de produzir metano a partir de hidrogênio e gás carbônico, resultando em maior liberação de energia. Os gêneros mais conhecidos, Metanobacterium e Metanospirillum. Aí aqui eu tenho alguns exemplos, né, de Metanobacterium e Metanospirillum, né? Então tem esse um bacilo mais alongado, né? Bom, e aí nós vimos também que existe a possibilidade de ter uma outra rota concorrente à metanogênese. Por que eu digo concorrente, gente? Porque nessa rota a gente vai retirar substratos que iriam ser destinados para a metanogênese para gerar o gás sulfídrico, o sulfeto de hidrogênio, né? Então ocorre a redução de sulfatos e formação de sulfetos ou simplesmente a sulfetogênese.
Então, a predominância dessa fase depende essencialmente da composição química do substrato, do resíduo. Se tem presença significativa de sulfato, né? E também das condições operacionais do reator, que aí você pode também inibir a sulfetogênese. Tem gente que trabalha só não, né? Que é um tema muito complexo, com remoção de gás sulfídrico, tá? Ou com a remoção de sulfato, né? De compostos de enxofre, para que não gere gás sulfídrico. A gente viu, a gente tem a hidrólise, a acidogênese, né? A acetogênese, a metanogênese, e aí nós temos a tal danadinha aí da sulfetogênese. Veja que ela vai utilizar, ó, uma parte dos produtos da acidogênese, né, para gerar o gás sulfídrico e também o hidrogênio gerado aqui na acidogênese e na cetogênese para gerar gás sulfídrico. Então veja, se eu estou retirando daqui e daqui, vai fazer falta aqui, né? Então eu vou ter uma redução e aí eu vou ter um biogás composto de metano, CO2 e gás sulfídrico. Qual o problema de ter gás sulfídrico no meu biogás? O problema é que, além de ter um odor, né, um odor significativo, se eu for utilizar esse gás para geração de energia, eu posso corroer as tubulações, eu posso promover problemas nos meus equipamentos, né? E aí eu tenho que eliminar esse gás sulfídrico. Então tem gente que trabalha com a purificação do biogás, principalmente para remover o gás sulfídrico que é gerado no processo, certo? E os siloxanos também, que são outros tipos, que é outro tipo de produto originado da glicose, da digestão anaeróbia, tá? Para isso, nós temos a primeira etapa, uma visão geral do processo, né? A hidrólise, realizada por bactérias fermentativas, em seguida a acidogênese, né? Por bactérias fermentativas, ainda, né? A cetogênese, e aí nós podemos ter as bactérias cetogênicas, aí temos as bactérias cetogênicas produtoras de hidrogênio, então nós vamos também produzir hidrogênio, e as bactérias cetogênicas que consomem hidrogênio, as consumidoras de hidrogênio, né? Por fim, a metanogênese, onde vai assimilar o acetato e o hidrogênio e CO2 para gerar o metano e o CO2, né? E uma possível rota aí concorrente da metanogênese, que é a sulfetogênese. Beleza? Bom, essa foi a primeira etapa da nossa discussão de hoje. Mas vamos lá. Hoje eu quero trazer uma discussão também sobre um tipo de reator, uma configuração de reator que é muito, que é usualmente muito utilizada nas estações de tratamento, que é o reator WASB. Não sei se vocês já ouviram falar. O WASB é a sigla em inglês, né? E eu vou descrever daqui a pouco para vocês como que funciona esse reator. Tá? Então vamos lá. Bom, então a sigla é essa aí, né? Resumindo, traduzindo, ele é um reator anaeróbio de fluxo ascendente de manta de lodo, certo? Algumas traduções aí podem chamar o lodo de lama, né? Mas a gente chama de lodo mesmo. Típico é o termo técnico típico em português, tá? Lodo. Bom, ele foi criado pelo pesquisador Dr. Lettinger no ano de 1980 na universidade lá na Holanda. Bom, então é um pesquisador holandês. E aí, gente, tem aquele negócio, né? Se vocês que são fãs aí, sei lá, de algum esporte, de alguma banda, enfim, tem algum ídolo, né? Você encontra aquele ídolo, o que é que vocês fazem? Então, por exemplo, o Gabriel aí, um torcedor aí do CRB, né? Aí de repente ele vai ao aeroporto, encontra lá o Léo Gamalho, foi embora, né? O que é que o Gabriel vai fazer? Vai querer registrar esse momento, não, Gabriel? Tirar aquela foto, né? E aí, gente, eu não fui diferente. Não me lembro que ano foi, se foi 2011, 2012. Eu fui para um evento em Ouro Preto. E aí, quando eu cheguei lá, quem estava lá? Tcharam! Poxa, o Lettinger. Eu não podia perder a oportunidade. Olha como eu estava aqui, ó. E aí, gente, eu registrei. Isso aí para mim é histórico, né? Então ele é um pesquisador ainda que está vivo, ativo, né? Existem algumas observações em filtros anaeróbios, né? Que foram percebidos aí pelo pesquisador. A biomassa cresce nos interstícios do leito. Também o desenvolvimento de grânulos compactos,
percebeu-se, né, a criação de desenvolvimento de grânulos compactos pelas observações em claridigestor, então, que era chamado. O fluxo ascendente, né? O que é o fluxo ascendente, gente? De baixo para cima, né? De baixo para cima. Ele seleciona micro-organismos que formam agregados, facilitando a separação de sólidos, líquido e gás. Então, o que é muito importante a gente ter em mente é que num reator desse, a gente tem que saber, a gente tem que disponibilizar uma estrutura interna no sistema, no reator, para conseguir separar as três fases. Separar a fase sólida da fase líquida da fase gasosa. Quem é a fase sólida? Os micro-organismos. Quem é a fase líquida? O efluente a ser tratado. E o gás é o biogás, tá bom? Então tem que promover uma boa separação. Então com esse fluxo, né, ascendente de baixo para cima, a gente consegue fazer uma melhor separação dessas três fases. Aí o uso do WASB no Brasil começou na década de 80, ó, o ano que eu nasci em 1981, o ano que o Flamengo foi campeão mundial, né? Quase que eu via o segundo título mundial, mas foi por pouco, né? Quem sabe aí esse ano. No Brasil é o país que mais utiliza o reator WASB. Esse é um dado, já não é tão recente, mas na época que eu fiz esse levantamento, o Paraná era o líder, o estado do Paraná, né? Era o líder em utilizar essa unidade. Tinha mais de 200 unidades lá no estado, né? Bom, existem outras nomenclaturas usadas para o reator WASB. Aí tem o DAFA, digestor anaeróbio de fluxo ascendente, RAFA, reator anaeróbio de fluxo ascendente, RALF, que até ele se confunde com o nosso reator anaeróbio de leite fluidizado, que é uma adaptação do sistema de reator WASB, né? O RAFA-MAL, reator anaeróbio de fluxo ascendente e manta de lodo. O RAFA-AL, olha aí, reator anaeróbio de fluxo ascendente através de leito de lodo. Né? Esse reator, para funcionar, para ele operar, ele tem alguns princípios de funcionamento. Né? Então, a configuração básica do reator WASB é essa daqui. Né? Então, imagina aí um reator, ele pode ser cilíndrico, ele pode ter uma seção circular, ele pode ter uma seção retangular, quadrada, enfim, tem várias formas de você dimensionar. Ele pode ser feito de fibra, pode ser feito de concreto, enfim, tem vários materiais que você pode construir. Então, basicamente, ele é composto por um sistema de entrada, né, um fluxo ascendente de baixo para cima, então ele entra por aqui, só que existe aqui embaixo um sistema de dispersão do afluente, para poder eu conseguir dividir esse afluente e não gerar caminhos preferenciais, né? Então tem para poder melhorar enfim, a mistura no processo, né? Uma melhor eficiência, aproveitar os espaços, porque senão eu teria espaços mortos aqui no meu reator. Então tem um sistema de distribuição na base. Essa parte inicial nós chamamos de compartimento de digestão, que é o leito de lodo. Ele tem aproximadamente de 4 a 10% de sólidos totais. Essa outra compartimento aqui em cima, um pouco mais acima, é o compartimento que se chama de manta de lodo, né, onde nós temos partículas de lodo, cerca de 1,5 a 3% dos sólidos totais. Né. Então observe que essa parte aqui ela é muito mais concentrada. Por quê? Por quê, gente? Porque aqui é onde está entrando o afluente. Né. Então é aquele negócio assim, né? O camarada vai para um restaurante, self-service, uma churrascaria, ou vai para uma festa, onde é que ele procura sentar? Lugar estratégico, onde o cara onde sai né, o garçom que vai servir a bebida, o alimento. Então, geralmente ali é uma tendência de se concentrar mais gente, né? Para quem gosta, lógico, né, de beber, de comer bem, enfim. Então, é a mesma coisa no reator. Então, aqui há uma grande atração de micro-organismos, por quê? Porque aqui está entrando o afluente. Por isso que há essa diferença, né? Há uma concentração maior do que aqui. Bom, e aí nessa manta aqui, nessa parte aqui inferior do reator, ocorrem as reações, né? Então os micro-organismos, entenda os micro-organismos como essas partículas pretas aqui, ó, tá? Então esses micro-organismos vão entrar em contato com a matéria orgânica e vão produzir o quê? Bolhas de gás. O biogás. Então as bolhas de gás é representada por essas partículas aqui em branco. Mas aí o que acontece? Essas bolhas de gás, elas são menos densas, então ela vai subir, a tendência dela é subir, né? E a tendência dela subir é de carrear com ela alguns
algumas partículas de lodo, alguns grãos de lodo. Então, se eu não impedir com que essa partícula arraste o grano de lodo, eu vou perder esse lodo do meu reator, esse lodo vai subir, sair do reator, então eu vou perder micro-organismos no meu sistema e vou ter uma eficiência reduzida. Aí a gente instala alguns dispositivos chamados de defletores. Então aqui já é o primeiro dispositivo para separar, né? O quê? A fase gasosa da fase sólida. Então imagine que tem duas partículas coladinhas uma na outra e subindo. Aí ela vem aqui, ó, bate no defletor, a partícula de sólido é mais densa, desce, e a partícula de gás, ela sobe para essa campânula aqui, ó, que é o coletor de gás, certo? E a fase líquida sai aqui por cima, tá? Por um vertedor, tá bom? A coleta do efluente aqui, por um vertedorzinho. E aí aqui nós temos a coleta do gás. Mas se essa partícula subir aqui pelo meio com a bolha de gás, né? Ela bate no defletor, aqui também são defletor, não deixa de ser. Bate aqui, desprende a partícula de sólido, ela vai descer e voltar para a sua camada, dependendo da densidade, e o gás sobe. Então nós temos aí a separação de fases, né? A fase sólida, que vai ficar no leito ou na manta, a fase gasosa, que vai ser destinada por essa campânula aqui, né? E a fase líquida, que vai sair aqui por um vertedor na parte superior do meu reator anaeróbio, do meu reator WASB. Beleza? Temos algumas outras ilustrações, né? Então, como vocês podem ver aí, né, esse funcionamento. Então aí nós temos a separação de fases, as três fases. A fase sólida, que vai ficar, né, retida aqui no leito ou na manta, a fase gasosa, e a fase líquida vai sair, né? Aqui eu tenho um exemplo de uma imagem com o sistema de distribuição, ó. Então são tubos perfurados. Então, a depender da área da seção transversal do reator, eu vou ter um número de tubos específicos. Existe norma para isso. Então, eu posso dimensionar o número de tubos que eu vou ter para poder ter uma distribuição mais uniforme no meu reator. Senão eu vou ter o quê? Caminhos preferenciais e espaços mortos. Então eu perco, né? E nós podemos ter também, dependendo do tamanho do reator, vários defletores. Está vendo aqui, ó? Tudo isso aqui são defletores, para poder exatamente separar a partícula dos gases do lodo, né? E captar o gás, tá? Captar o gás para sair por essa tomada aqui, né? E o efluente tratado sai por cima no vertedor. Ele sobe aqui, ó, transborda e cai aqui, tá? No vertedor. Como vocês estão vendo aqui, né? O nível está subindo, que é esse nível verde. Então ele sobe um pouquinho e cai aqui, ó. Aí a gente tem a coleta, tá? Do efluente. Então ele pode ser uma seção aqui circular, ou quadrada, ou retangular, né? E ao redor tem essa canaleta, que é onde exatamente vai verter o efluente tratado, tá? Que vai ser coletado aqui. Temos outras imagens, né? Que ilustram todo esse processo desse sistema, desse reator. É muito importante, é muito interessante esse reator. Para a formação do grânulo, né, dos micro-organismos, leva tempo, realmente. Então a gente pode ter aí, se não tiver aceleração da partida com um inóculo, a gente pode ter aí uma partida que pode durar de 6 a 9 meses. Então realmente esse é uma desvantagem. Aí por isso que a gente usa um inóculo para adiantar o processo de partida, né, para vencer essa desvantagem do processo. Aqui tem alguns exemplos de reatores WASB em escala real. Então veja aqui, ó, de concreto, né? Aqui são vários reatores WASB, ó. Estou vendo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 3, né? 3 vezes 6, 18. Tem 18 reatores WASB aqui. Aqui nós temos reatores WASB cilíndricos, né? Então 75 metros cúbicos, 400 metros cúbicos, enfim, de vários tamanhos. E aqui tem a imagem dos grânulos, gente. É assim mesmo que formam. Isso aqui é um papel milimetrado, então a gente tem aqui 1 milímetro. Ó. Temos grânulos de mais de 1 milímetro. É visível. E esse grânulo ele é formado por um conjunto de micro-organismos que crescem e se aderem, né, formando essa estrutura aí granular. Tá? Com o tempo de operação, a gente tem que fazer o descarte de lodo, porque, como a gente viu no início da aula, os micro-organismos consomem matéria orgânica para produzir o gás metano, né, mas também para crescer novas células. Então, a manta do lodo, às vezes, ela fica muito concentrada e você tem que fazer um descarte dela. Como é que eu sei? A gente pode fazer a gente faz uma medida com aquele cone, né, para medir a quantidade de sólidos sedimentáveis lá presente. E aí a literatura indica lá um
um certo valor, que é o ideal para que você faça o descarte do lodo. Fazer esse controle do descarte do lodo. E o que se faz com esse lodo? Geralmente tem um leito de secagem, que é uma superfície impermeabilizada, né? Para poder dispor esse lodo, fazer a secagem, reduzir o peso da água, né? Ou utilizá-lo como um possível fertilizante, claro que obedecendo os critérios legais, ou descartá-lo no aterro sanitário, se for um lodo do esgoto sanitário, né? Se for um lodo industrial, aí você tem algumas especificidades que você tem que lançar num aterro industrial, não pode lançar no aterro sanitário comum. Aqui eu tenho outros exemplos, e aqui um reator em escala de laboratório, feito em acrílico, né? Um reator WASB, cilíndrico, né? Feito em acrílico. E aqui outros reatores em escala maior, né? Reatores para tratar esgotos, né? Esgotos sanitários. Bom, vantagens e desvantagens, a gente discutiu um pouquinho aí já, né? Trouxe já esse debate, mas acho que é interessante também a gente destacar alguns. Então eu vou fazer a comparação, por exemplo, do reator WASB com as lagoas de estabilização anaeróbia, os tanques sépticos e o filtro anaeróbio, né? Então sistemas anaeróbios. Então ele apresenta um menor TDH, um tempo de detenção hidráulica, né? Ou seja, eu tenho um tempo de residência menor do líquido dentro do reator, uma vazão maior, ele possibilita isso, do que as lagoas, né, e do que os tanques sépticos. Há uma maior facilidade de controle do mau odor, porque a gente tem o sistema de separação de fases, né, então a gente consegue controlar, do que, por exemplo, as lagoas que são abertas. Maior eficiência que os tanques sépticos também, então ele tem uma eficiência maior do que os tanques sépticos, as fossas, por exemplo, né? Não necessita de suporte para micro-organismos, então os micro-organismos eles crescem formando aqueles grânulos. Já no filtro anaeróbio a gente usa um material suporte, por exemplo, brita, para poder colonizar os micro-organismos ali, né, e ficar preso no meu sistema. As desvantagens, comparando também com esses outros sistemas, ele tem uma grande interferência de flutuações de vazão, quando comparado com as lagoas de estabilização anaeróbia. Então ele sofre muito com isso, né? Se tiver uma flutuação na vazão da alimentação. A operação é mais complexa, lógico, do que das lagoas, do que dos outros sistemas, né? Da fossa e do filtro anaeróbio. E geralmente o período de partida é maior também, né? Por conta do aspecto que eu falei da formação do grânulo. Vantagens do ASB comparado com processos aeróbios convencionais. Então, nós temos essa imagem que ilustra muito bem isso, né? Então, como balanço, gente, ó, a DQO que está entrando no meu sistema, 90% dela vai para a produção do metano e 10% dela vai para a produção de lodo, crescimento de novas células. Já no balanço do aeróbio, né, eu tenho que 50% da DQO vai para calor, né, gera calor, vapor, calor, mais oxigênio, né? E 50% para produção de lodo, certo? Então a gente tem aqui uma grande produção de lodo comparando com o processo anaeróbio. Então isso aqui é uma das grandes desvantagens do processo aeróbio. Então se você tem um resíduo, o que é que geralmente se faz, gente? Se faz um processo anaeróbio antes para reduzir a carga orgânica e aí lança no aeróbio para fazer o polimento do anaeróbio, porque no anaeróbio a gente não remove o quê? Os nutrientes, né? Então os nutrientes que estão ainda aqui e o resto de matéria orgânica são consumidos no aeróbio. E aí eu tenho uma redução de lodo menor, eu tenho uma produção de lodo menor, né? Do que eu lançar toda a carga orgânica direta no aeróbio. Aí eu vou produzir uma quantidade de lodo muito grande. E já lançando aqui uma carga orgânica menor, eu vou ter uma produção de lodo menor, tá? Então esse é um problema, se usar só o aeróbio, né? Então eu vou ter que depois tratar o lodo. Fazer um tratamento do lodo. Aí como é que eu trato o lodo? Eu posso tratar o lodo no reator anaeróbio, né? Então se faz esse acoplamento para poder aproveitar as vantagens de cada processo. Aí a vantagem do ASB comparando com processos aeróbios convencionais, baixa produção de lodo, baixa demanda diária, baixo custo de implantação e operação, baixo consumo de energia, né? Aí tem o consumo de energia, lógico, é maior pelas estações elevatórias, caso haja necessidade, né? O número de estações elevatórias, porque a gente vai ficar bombeando o esgoto até a estação de tratamento. Também produz biogás, o metano, né? Um combustível.
uma boa desidratabilidade do lodo, então o lodo desidrata muito mais fácil do que o aeróbio. É um reinício de operação relativamente rápido, em comparação com o aeróbio, né? Então, se você, por exemplo, faltar energia no processo aeróbio, você não está aerando os micro-organismos, então eles vão sofrer, eles vão morrer, né? Já no reator anaeróbio tem essa facilidade maior. Claro que eu passei pela partida, né, que já é lenta, então o processo de reinício é mais rápido que o aeróbio. Elevada concentração de lodo excedente, né? Então você tem aí uma elevada concentração de lodo excedente, só que em quantidade menor do que o aeróbio. Desvantagens: possibilidade de exalar mal odores, principalmente pelo gás sulfídrico. Você pode ter uma operação mais complexa, né? E a partida pode durar em meses, né, como eu falei para vocês, certo? E a necessidade de um pós-tratamento, porque ele remove em torno aí de 75% de DBO e DQO, porque o restante ainda é a fração nitrogenada, né? Nós temos a fração carbonácea e a fração nitrogenada na DBO. Então ele não remove essa fração nitrogenada e outros nutrientes também. Então faz necessário ter um polimento, um pós-tratamento. Tem uns exemplos de parâmetros de operação, né, que eu vou citar aqui com vocês. Depois a gente pode fazer um exercício de um dimensionamento de um reator WASB. Então, o primeiro é o tempo de detenção hidráulica, né? É o tempo em que aquela gotinha vai levar de líquido, né, de afluente, vai levar passar por todo o reator. É a vazão. Então, ela é dada pela razão entre o volume do reator dividido pela vazão, né? Então, esse é o tempo de detenção hidráulica. Geralmente a gente tem reatores WASB operando com um TDH de 24 horas, 32 horas, 16 horas, isso depende muito da característica do resíduo. Tá? Temos a carga hidráulica volumétrica, né, que é dado pela razão entre a vazão e o volume do reator, certo? E aí, para o projeto, a gente adota uma carga orgânica menor do que 4. Então, a gente dimensiona o reator para que ele tenha uma carga orgânica volumétrica menor do que 4, porque se eu tiver uma maior que essa carga, ele vai sofrer inibição no processo. Também temos a carga orgânica volumétrica, a COV, né, que é dada aí por essa equação, vazão vezes a concentração do substrato afluente, ou seja, a concentração do substrato inicial na entrada do reator, dividido pelo volume do reator, tá? Aí nós também adotamos aí uma COV menor do que 15, e para esgoto sanitário a típica é menor que 3, certo? Então para projeto a gente adota aí menor que 15, e se for esgoto sanitário, uma COV aí típica é menor do que 3. Também temos a questão da velocidade ascensional, gente, isso é muito importante, porque lembra que eu mostrei a foto do reator? A velocidade ascensional é a velocidade com que aquelas partículas de sólido estão se movimentando ali. Então, se eu tenho uma velocidade ascensional muito elevada, o que acontece com os grânulos? Eles vão subir e vão sair do reator. Então, eu vou ter uma perda de concentração de micro-organismos dentro do reator, consequentemente, eu vou reduzir a eficiência no processo, né? Então, tá aí a velocidade ascensional, é dado pela razão entre a vazão e a área da seção transversal do reator, né? Aí tem aí os valores médios, máximo e o de pico, adotado no dimensionamento para esse reator, tá bom? Então é importante, porque senão eu vou ter dificuldade em manter os grânulos no meu sistema. O número de tubos, lembra que eu falei para vocês na entrada do reator que tem que ter um número de tubos suficiente para poder espalhar muito bem a entrada do efluente, não ter caminhos preferenciais e nem espaços mortos, né? Então esse número de tubos ele é dado por essa equação, pela área da seção transversal do reator e pela área de influência de cada tubo, porque quando vocês forem, se vocês olharem na literatura, o fabricante ele dá, cada tubo ele tem uma área de influência de tantos metros quadrados. Então, a depender do tubo, né, da porosidade, do material do tubo, do número de furos, ele vai ter uma área de influência de distribuição. Então, você tem que distribuir, né, um número de tubos suficiente que consiga distribuir todo o afluente naquela área do meu sistema, né? Então, não deixar nenhum espaço na seção transversal sem cobertura de alimentação, para não gerar caminhos preferenciais e nem também concentrar gradientes de micro-organismos, né?
Aí tem um valor médio para adotar, entre 1 e 4 metros quadrados para esgoto doméstico, né? Então, geralmente se usa esse valor aqui para a área de influência de cada distribuidor, né? Mas vai depender do fabricante. E a velocidade nos tubos distribuidores também, isso é muito importante, né? Para evitar arraste de ar, para não entrar ar no meu sistema, já que é um reator anaeróbio, né? Já que é um reator anaeróbio, eu não posso entrar oxigênio, não posso entrar ar da atmosfera lá no meu sistema. Então, geralmente usa tubos de diâmetro de 75 a 100 milímetros, com a velocidade de distribuição, né, nos tubos de 0,2 metros por segundo, para evitar esse arraste. O diâmetro na saída deve diminuir para aumentar a velocidade e favorecer a mistura também. E os tubos devem ficar a distância de 10 a 15 centímetros do fundo, né, exatamente para poder você não ter aquele espaço morto no fundo, né, não ter um depósito ali de sólidos no fundo. Há a possibilidade também de se calcular a produção de metano no sistema, estimativa, né, então vou mostrar aqui um meio também. Então, a produção de metano ela é dada por essa equação, onde nós temos no numerador aqui a DQO removida e convertida em metano. Então, dá para se calcular tudo isso. Depois a gente vai fazer um exercício, né? Para quem fez meu curso meu curso que eu promovi há uns meses atrás, a gente fez um exercício disso aí, né? Dividido pelo fator de correção de temperatura operacional. Porque a produção do gás, ela depende da temperatura, né? Lembra lá? CNTP, pressão, temperatura, né? Muda o número de mols do gás. Então, há essa conversão. Então, a uma temperatura de 20 graus, a produção do gás é diferente a 25, a 30, enfim, né? E também a pressão. A pressão também influencia. Então, é dado por essa equação, né? E aí temos algumas relações estequiométricas, né? Nós temos aí, teoricamente, 64 gramas de DQO pode produzir 16 gramas de metano, né? E na CNTP, 0,35 litros de metano por grama de DQO removida. Então, cada grama de DQO removida na CNTP, a gente pode gerar em torno de 350 ml de metano, nas condições da CNTP, né? Certo? Então, essa é uma forma também da gente calcular a produção de metano. E o KT é dado por essa equação, né? Aqui nós temos a pressão atmosférica, a gente adota, já que nós estamos no nível do mar, né? Então a gente adota mais ou menos 1 atm, é 0,9 não sei quanto. O K é exatamente uma constante, né, que corresponde a 1 mol de metano, que é 64 gramas por mol. A gente calculou aqui, ó, desculpa, aqui anteriormente, né? Aqui, ó. Aqui eu preciso de 64 gramas, né, de DQO, 64 gramas de oxigênio para oxidar 16 gramas de metano, certo? Então essa relação vem daqui. 64 gramas de DQO por mol de metano, a constante dos gases e a temperatura operacional, né? Aí a gente faz a conversão para Kelvin, né? Por isso que é 273. Então eu estou operando meu reator com uma temperatura ali média de 25 graus Celsius. Então eu coloco aqui, né? E aí eu vou ter minha constante K e jogo naquela equação anterior aqui que a gente viu, né? Aqui, tá? Aí eu tenho a produção de metano, a vazão de metano. Tem um passo a passo para calcular essa DQO removida, né? Que depois a gente vai fazer, tá? Um exercício. Na verdade, eu vou mostrar o vídeo para vocês assistirem, tá? Vai ser uma atividade assíncrona da estimativa da DQO. Bom, gente, essa aqui é a referência. Infelizmente não está no e-book lá da biblioteca, mas eu estou sempre colocando alguns artigos para que vocês leiam. Tem os vídeos também, as videoaulas. Vocês podem ficar à vontade para ver outras videoaulas aí que tem disponível no YouTube, ou procurar outros livros, enfim, tá? Então, por hoje é isso.